Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação: José Carlos de Luca. Olá, queridos amigos e amigas. É com alegria que estamos aqui em mais uma reflexão de pensamentos que ajudam. Hoje trazendo um ensinamento precioso de Chico Xavier. Mensagem que está no livro Chico Xavier com Você, de autoria de Carlos Bacelli, da editora Vinha de Luz. Chico traz ensinamentos do mundo espiritual. E ele afirma: Emmanuel nos diz que se fôssemos às penitenciárias, às casas de detenção, aos sanatórios, a fim de fazermos enquetes dos motivos que levaram aqueles internos à criminalidade, verificaríamos que 80% deles foram vítimas da cólera. Se pudéssemos ouvir os desencarnados nos vales de sofrimento, dos homicídios, teríamos a mesma resposta, lamentando o momento que perderam o controle de si mesmos. Então vejamos aqui um panorama geral. Chico Xavier está trazendo lições da espiritualidade, dizendo que muitos problemas que nós enfrentamos, inclusive problemas de saúde mental, estão atrelados a uma falta de controle das nossas emoções. Há uma estatística aqui que nas penitenciárias, nos sanatórios, 80% dos internos foram vítimas da cólera. E que muitos irmãos, hoje em sofrimento no mundo espiritual, através do suicídio ou até dos crimes de homicídio que cometeram, foram vítimas da falta de controle de si mesmos. Então, a importância que nós precisamos dar ao controle de nós mesmos, ao gerenciamento das nossas emoções, porque se não conseguirmos um certo governo, uma certa disciplina, nós cairemos nessas estatísticas lamentáveis e estaremos amanhã envolvidos em doenças, em embates, agressões físicas ou verbais, desentendimentos, a ponto até de cometermos crimes num momento de raiva, num momento de ímpeto, num momento de impulso descontrolado. Poderemos nos envolver em tragédias, quer em relação aos outros, quer em relação a nós mesmos. Então, nos cabe pensar o que podemos fazer para sermos pessoas mais controladas. Me vem à mente, inicialmente, o primeiro grande recurso, que é o recurso da oração. O recurso diário da oração. Recurso constante. Orar até mais de uma vez ao dia. Porque através da oração nós fazemos contato com as forças divinas, com o plano espiritual superior, com espíritos bons, com espíritos equilibrados, com espíritos que vão nos inspirar virtudes que muitas vezes nos faltam, como a paciência, a tolerância, a compreensão, a misericórdia. Então, através da oração, esses bons espíritos vão nos inspirando
essas condutas, vão trazendo a energia de serenidade deles. E, de alguma forma, isto nos influencia no dia a dia, quando, através da oração, nós nos dedicamos a esse contato com o mundo espiritual superior. Mas não basta apenas oração. É preciso dar um segundo passo, que é o passo do nosso autoconhecimento. Eu só posso controlar se eu sei em que ponto eu me descontrolo. Então, o autoconhecimento é fundamental para que a gente possa saber em que circunstâncias a gente precisa intervir. Quem eu sou? O que é que me faz descontrolar? O que é que me tira do sério? O que é que me faz surtar? O que é que me faz perder a razão e agir por impulso? Cada um tem um ponto de fraqueza. Cada um tem um ponto onde a gente costuma ser mais frágil, mais fraco. Ocorre que muitas vezes a gente nem sabe qual é esse ponto. Muitas vezes a gente nem sabe o que é que nos tira do sério. E aí, quando a gente percebe, nós já falamos o que não gostaríamos de falar, já fizemos o que vamos nos arrepender logo mais, já criamos uma confusão, um mal-estar, um prejuízo para os outros e um prejuízo para nós mesmos. Então é preciso ter um esforço diário. É preciso todos os dias se dedicar ao conhecimento de si mesmo. Ao final do dia, repassar todos os momentos em que vivemos, sobretudo aqueles em que a gente se desequilibrou, em que a gente se descontrolou, em que a gente agiu por impulso, com cólera, com raiva, em que a gente revidou, em que a gente provocou, em que a gente colocou uma palavra mais pesada. E se perguntar, puxa, por que que eu sou assim? Por que que eu agi dessa maneira? E aí nós vamos perceber que temos ainda partes vulneráveis, partes imaturas, ainda somos inseguros, ainda temos um ego um tanto vulnerável, ainda sofremos de orgulho ferido, ainda somos melindrosos. E o que fazer diante disso? Num primeiro momento, não dá para, de um dia para outro, a gente eliminar, amputar todas essas características. Ninguém vai virar santo do dia para a noite. Isso é um processo longo, que vai durar muitas encarnações. Mas o que é que então a gente pode fazer? A gente pode fazer é aprender a lidar com nós mesmos. Aprender a lidar com as nossas imperfeições, não deixando que elas tomem conta de nós. Não deixando, por exemplo, se você perceber que você é ciumento, não deixar que o ciúme tome conta de você, estrague a sua vida e estrague os seus relacionamentos. Você provavelmente continuará sendo uma pessoa com ciúmes, mas exercerá um controle para não deixar que esses ciúmes tome conta de você e passe a gerenciar as suas emoções. É um trabalho árduo, é um trabalho grande, mas é um trabalho que dá muito resultado. Por exemplo, você se descobre que é uma pessoa que facilmente se melindra. Qualquer comentário a seu respeito, você já se ressente, fica furioso. Se você olhar, vai perceber
que provavelmente isso acontece porque você ainda é inseguro. Você está muito dependente da opinião do outro. Ao reconhecer isto, você começa a trabalhar a sua autossegurança, para não ficar tão vulnerável à opinião dos outros, para não colocar a tua felicidade nas mãos dos outros, para não colocar a tua paz nas mãos dos outros. Então, ao reconhecer isto, você facilmente vai identificar aqueles momentos em que você vai se sentir incomodado quando alguém fizer alguma crítica ou mesmo tecer alguma opinião contrária à sua. Quando isso acontecer, vai tocar um alarme dentro de você. Talvez num primeiro momento surja um impulso de você revidar. Mas tendo detectado precocemente, antecipadamente, esse sentimento, você terá melhores condições de exercer uma atitude de não se deixar arrastar por aquela emoção que deseja revidar, brigar, discutir ou contrariar. Então isto é fundamental. Tanto é que em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos guias de luz qual era a maneira mais prática e eficaz que a pessoa tinha, que o homem tinha, de seguir o bom caminho e não se deixar arrastar pelas suas paixões inferiores, os espíritos de luz responderam: conheça-te a ti mesmo. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se domina, mais a gente se controla, mais a gente se torna senhor de si. Evidente que isso não acontece também de uma hora para outra. É preciso empenho, é preciso estar acostumado a conhecer a si mesmo, e a gente vai perceber que a partir desse autoconhecimento, com amor, com paciência, a gente passa a ter um pouco mais de controle sobre as nossas emoções. Um outro ponto é o silêncio. Nos ajuda muito. Naquele momento que você percebeu que está no ímpeto de explodir, silencie, fique quieto, não fale nada, deixa passar esse furacão, esse vulcão. E depois disso, no momento oportuno, você já mais calmo, você já depois de ter orado, você poderá então, se for o caso, conversar com aquela pessoa que te falou algo ou te fez algo que está te machucando, e conversar com equilíbrio, com ponderação, sem guerras, sem discussões, sem palavras, muitas vezes impensadas. Escolher o momento propício e adequado para você expor as suas necessidades. Bem, estão aí algumas pistas, algumas ferramentas. Espero que sejam úteis, a fim de que a gente possa, controlando mais a nós mesmos, a gente possa, agindo melhor, colher melhores resultados na nossa vida. Um grande abraço. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação: José Carlos de Luca.